Então, boa noite. Nós somos o sexto período noturno de psicologia da Univel, Centro Universitário Univel. Nós vamos estar falando um pouquinho sobre a temática da exploração e autonomia da produtividade do idoso por um viés tecnológico. Então, como está sendo a interação do idoso com os equipamentos tecnológicos que estão em constante evolução? Então, para a gente introduzir um pouquinho sobre a temática, a gente vai falar sobre o uso da tecnologia pelo idoso, né? Pelo grupo idoso. Então, a gente consegue notar que com o avanço tecnológico e o avanço da internet cada vez se expandindo aí, cada vez mais, né, no nosso meio, a gente consegue observar uma parcela de dificuldade em relação ao grupo idoso quanto ao mexer na internet, ao saber lidar com essa nova evolução, esse novo viés que está entrando aí na nossa sociedade, com essa modernidade. Então, apesar desses esforços que o grupo idoso tem para tentar aprender, para tentar lidar, para tentar mexer, de certa forma, com a tecnologia e a internet, mídias sociais, redes sociais, a gente consegue ainda notar uma grande dificuldade e isso acaba gerando uma explosão social em relação ao grupo idoso, né? Então, outros grupos acabam excluindo o grupo idoso pela falta de conhecimento, às vezes, que eles não estão tendo, porque né, já são de outra época, mais antiga, e já não se tinha essa modernidade que está tendo agora, essa evolução da internet e da tecnologia. Então, por conta desses fatos, a nossa pesquisa vai expor a importância de facilitar o acesso e problematizar a disfunção do conflito geracional causado também pela exclusão, né? Boa noite. Puxando de gancho ali que a nossa colega falou sobre o uso da tecnologias, vamos falar um pouco sobre os benefícios do uso da tecnologia. Então, é importante salientar que a tecnologia e a internet, as ferramentas que nela compõem, vêm com uma facilidade, uma praticidade para todas as faixas etárias. Voltando o olhar para o público idoso, é levado em consideração alguns pontos benéficos com o uso da tecnologia e a internet. Dentre eles está a conectividade com familiares e amigos, a prevenção da depressão, alienação, solitude, a depressão e uma cognição mais ativa. Tá, ao que tange a dificuldade, a gente percebe que cada vez mais, a cada dia mais, a tecnologia está avançando. Daí, com esse avanço, muitos idosos não conseguem acompanhar esses avanços. Eles apresentam algumas dificuldades. Em 2022, a FEBRABAN, a Federação Brasileira de Bancos, fez uma pesquisa com cerca de 3 mil idosos. Eles identificaram que os idosos têm dificuldade de ligar e conectar os aparelhos, dificuldade com a linguagem online, dificuldade com o bloqueio e a perda de senhas, além de dificuldade com apagar os documentos, limitações motoras, que é a dificuldade de manuseio com as tecnologias, dificuldades visuais e de memorização com esses novos conhecimentos de softwares e por conseguinte. A tecnologia para os idosos traz diversos benefícios, como uma maior independência e também a segurança. Dispositivos como os smartphones e tablets ajudam a manter o contato com familiares e com os amigos, reduzindo assim o isolamento social. Além disso, aplicativos de saúde auxiliam no controle de medicamento até monitoramento de condições médicas, promove um cuidado mais eficiente e também uma melhor qualidade de vida para esses idosos através da tecnologia. Pode passar para o próximo, por favor? A tecnologia oferece também entretenimento e aprendizagem para os idosos, permitindo que eles possam explorar novos hobbies, ler livros digitais, assistir vídeos e se manter mentalmente ativos, né? Com uma orientação certa, o uso pode ser bem simples e, de certa forma, intuitivo, que promove um bom-estar, uma autonomia nessa idade. Boa noite a todos. Falando sobre a disseminação da fake news pelos idosos, existem vários fatores que contribuem para que isso aconteça. Alguns pontos levantados aqui que foram encontrados em algumas literaturas fala sobre a conformação de crenças, né?
algumas crenças que já vêm sendo construídas por todas as pessoas, mas também pelo público idoso, que são aquelas já enraizadas, né, e quando encontra alguma informação que não é real, mas vem ao encontro daquilo que acredita, a tendência em multiplicar essa informação, em disseminar ela, é muito mais fácil. É outra característica também que contribui para essa disseminação, são também o fator emocional, né, aquela informação muito extraordinária, né, que atinge o emocional da pessoa, ela tem uma tendência de multiplicar essa informação, não é mesmo? Outro fator importante que fala sobre a a disseminação da fake news é a facilidade do acesso à informação, né. Se tratando da internet, hoje a maioria das pessoas tem acesso a ela, a redes sociais, a sites, então é muito fácil ter acesso a vários tipos de informações, tanto verdadeiras como falsas, né. Infelizmente, a maioria das informações, elas não são verdadeiras ou ainda, são parcialmente verdadeiras. E a falta de buscar essa veracidade, ela também faz com que a pessoa simplesmente não questione e acabe multiplicando. E um fator também que não é exclusivo do público idoso, é a questão da alfabetização, né. A gente sabe que o Brasil, ele é um país que tem um alto índice de analfabetismo, né, total ou parcial. E considerando que a educação ela tem avançado sim, e hoje é muito mais fácil você ter acesso à escola, né, tem a educação de jovens e adultos, o ensino superior ficou mais acessível, mas se formos considerar há 50, 60, 70 anos, essa não era tão fácil assim. Então, sim, é muito comum ter pessoas com mais idades que, não por vários motivos, né, tem aí, um alto índice de, eh, não alfabe não alfabetização, não é mesmo? Então tudo isso são fatores que contribuem para a multiplicação da fake news. Claro, não são somente esses, há vários outros, mas esse foi um dos, alguns dos destacados pela literatura que foi pesquisada. Boa noite. Seguindo então esse foco sobre a questão das fake news, de fato, né, foi revisto um artigo a respeito dos desafios das fake news com idosos durante a infodemia sobre o Covid-19, uma experiência dos estudantes de medicina. A época da pandemia foi uma época bem turbulenta para todo mundo, e houve um grande índice em disseminação de fake news. E um público que foi, de certo modo, afetado, todo mundo foi de certo ponto, né, mas um público que foi bastante afetado em relação à questão das fake news foi o público idoso. Por quê? A questão de estarem há pouco tempo mexendo nas tecnologias, acreditando bastante no que vem de informação, talvez o ponto de não saber como checar se as informações eram falsas ou não. Então, com base nisso, um grupo de estudantes de medicina da Mackenzie, aqui no Paraná, eles criaram um projeto. E esse projeto teve como foco estar orientando, então, o público idoso a respeito do Covid. Pode passar, por favor? Essa orientação, então, veio de um modo online também, de forma que as pessoas passaram a ter acesso a conteúdos científicos, e ali validando o que era de fato verdade em relação à Covid, e o que também se diz não verdade em relação a tudo isso. Olhando para esse foco, né, em relação a isso, o quanto isso foi beneficente, né, em relação ao fato da divulgação, né, porque a propagação de fake news poderia estar causando muitos estragos em relação a uma adesão ao tratamento, a questão de, não foi nessa época do artigo, mas sim, depois foi desenvolvida a vacina. Em relação a tudo isso, houve muitas questões
mas através de um canal desse facilitou, de certo modo, para algumas pessoas que tiveram acesso a poder aderir aos tratamentos, de fato, a não estar indo levado em conta em relação a esse processo, né, de contra-vacinação. Bom, boa noite, pessoal. Então, levando em consideração tudo que foi dito, nós percebemos o quanto é importante a questão do idoso ter esse acesso à informação. Então, pensando nisso, nós separamos aqui algumas dicas bem práticas sobre como ajudar o idoso nesse processo. Então, o primeiro seria comparar os termos da tecnologia com algo que ele já está familiarizado. Então, por exemplo, comparar endereços da web com os endereços de rua, fazendo uma analogia para a compreensão ser mais fácil. Explicar também a relevância daquilo, porque para ele utilizar, ele precisa saber o quanto é importante. Então, apresentando, por exemplo, as redes sociais, né, o quanto ele pode ter o contato com os amigos antigos, com os familiares, ver fotos, ver o que que está acontecendo com eles em tempo real. Isso é muito importante da ciência deles. Evitar também algumas palavras técnicas, né, no começo. Então, por exemplo, para um idoso que está começando a utilizar, a gente precisa ir mais devagar, né, não usar termos técnicos, para que ele possa compreender melhor. Fazer também uma pausa entre cada etapa é muito importante, porque nós temos que levar em consideração de que ele está aprendendo algo novo. Então, é muito importante que seja dado uma pausa, né, perguntar também como que ele está aprendendo, se está entendendo tudo. Repetir também os principais conceitos, porque a gente sabe que muitas informações que são disseminadas de uma vez só pode causar uma certa confusão para quem está aprendendo. Pode passar para o próximo, por gentileza. Então, conforme eu já falei anteriormente, criar um momento para que ele faça perguntas, né, para saber se ele realmente está entendendo. Deixar também que o idoso ele tente, né, resolver os seus problemas. Então, a partir do momento que é ensinado, deixar que ele também tente, né, não só ficar ali fazendo por ele, mas para que ele tenha essa questão da prática também e aprenda com mais facilidade. Um outro fator interessante seria mostrar alguns recursos e aplicativos que são feitos para o público idoso. Então, por exemplo, algo que ajude ele no dia a dia dele. Por exemplo, sites que são do interesse dele, alguns outros tipos de aplicativos também que já são com um layout mais facilitado, de mais fácil compreensão. Reforçar também algumas expressões, né, porque a gente sabe que algumas expressões já são do nosso cotidiano, então, por exemplo, selfie, stories, né. Então, para que ele possa entender: "Ah, isso é de uma rede social, o que que seria isso?", para que ele possa realmente refletir e entender assim que for dito. Eh, e o principal, né, que é surpreender com essa maravilha da tecnologia. Então, a partir do momento que ele entender, né, aquilo que ele tem nas mãos, aquilo que pode proporcionar para ele vai ser um momento maravilhoso. Então agora eu passo a palavra para a Débora. Então, quando a gente pensa em ajudar o idoso a ter informação, a gente pensa, então, tanto nas vantagens da inclusão digital, como também no bem-estar desse público, né? Algumas práticas básicas que a gente pode começar para estar ajudando nesse acesso à informação podem começar com instrumentos simples que a gente vê no dia a dia, né? Que é o celular. Então, a gente pode mostrar as funcionalidades do WhatsApp, que é um aplicativo bastante usado e que é o maior instrumento de comunicação, né, que pode estar facilitando bastante a vida do público idoso. Então, simplificar o acesso ao aplicativo que o celular oferece, né, e também alertar sobre as medidas de segurança digital, que é algo que tem tido bastante recorrência ultimamente, ainda mais para essa parte da população que às vezes ainda está aprendendo a lidar com certos conteúdos, né? Pode passar para o próximo. E os princípios de design também, eles podem ajudar a deixar um acesso mais inclusivo e acessível também para os idosos, né? Então, quando a gente pensa em tamanhos de fontes maiores e mais legíveis, a gente pensa que essa população, ela tem o fator de que a idade ela vai se deteriorando com o tempo, né? Então, isso pode prejudicar um pouco quando a gente vai falar sobre o acesso
a tecnologia. Então, deixar as fontes maiores e mais elegíveis vai estar facilitando e vai estar deixando mais inclusivo. Então, o contraste de cores fortes também vai ajudar totalmente nessa parte. Uma navegação simplificada e intuitiva, então de forma mais direta e com menus claramente marcados. E uma estrutura de site inclusiva. Além de uso de grandes ícones e botões de fácil clique. Isso todas essas dicas, elas vão ajudar, então, posteriormente, para uma inclusão mais fácil dessa população na área da tecnologia. Bom, gente, então apesar de tudo que a gente tratou aqui sobre as dificuldades e sobre as estratégias que a gente pode ter para auxiliar o idoso com esse processo de se introduzir na tecnologia, a gente também tem alguns exemplos muito positivos dos idosos que já estão nesse meio. Então a gente pode perceber que atualmente vem crescendo muito a quantidade de influencers da terceira idade. Então esse grupo que vem realmente tomando o seu lugar dentro desse meio e vem se tornando presente. A gente pode perceber que isso faz com que os próprios idosos se sintam mais motivados e mais representados nesse meio. Então, eles percebem que ali as pessoas estão ouvindo, as pessoas estão compartilhando sobre o dia delas com eles, acompanhando a rotina deles e escutando o que eles têm para falar. É importante que a gente venha trazendo essa questão desses idosos no meio tecnológico, porque isso ajuda a quebrar o estigma de que idoso não sabe lidar com tecnologia, de que eles não conseguem estar presentes nessas redes sociais. Então a gente vem vendo que isso na verdade é um preconceito e um estigma que a gente tem que estar incorreto. A gente pode perceber que através dessas redes sociais, através dessa participação, eles também têm acarretam um aspecto muito positivo psicologicamente. Então, faz com que eles se sintam mais conectados com a própria família, com as pessoas que estão distantes, que eles talvez não conseguiriam se fossem pelos meios de antigamente. Então, a tecnologia vem para trazer para eles um momento de lazer, de conexão com os familiares, um momento de proximidade. Isso é muito positivo porque a gente sabe que os níveis de depressão na terceira idade vêm crescendo nos últimos anos. A tecnologia ela vem para trazer esse idoso mais próximo da família, mais próximo dos amigos, mais próximo daquelas pessoas que estão ali dispostas a interagir com eles e acompanhar o dia deles, acompanhar a rotina e o que eles têm para passar. Então, acho que é isso, pessoal. Obrigada.